Bom dia a todos, que a paz de Jesus esteja conosco nesta manhã e dando prosseguimento aos nossos estudos do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Hoje nós vamos ver o capítulo 91. O tema é Campo de Sangue. Esse tema é um título assim bem forte, né? Bem marcante. E que Emmanuel retira do texto bíblico de Mateus capítulo 27. Aqui nesse capítulo ele faz um relato da história de Judas Iscariotes após a sua traição e o seu arrependimento. Em Crônicas de Além-Túmulo, no capítulo 5, temos uma mensagem de uma entrevista de Irmão X e Humberto de Campos com o próprio Judas Iscariotes. Vimos que a ideia de Judas era apressar as coisas, né? Porque ele julgava que Jesus não teria todas as malícias, todas as possibilidades, toda a postura, né, para lidar com aquelas conveniências do mundo, né, com os poderes do mundo. A intenção dele era manipular os acontecimentos para colocar Jesus em uma posição de poder. Ele ainda estava muito voltado aos interesses aqui do mundo, da matéria, né? A sua precipitação, a sua pressa, o seu orgulho, por imaginar que talvez ele visse melhor as coisas do que o próprio mestre, o levaram a ser manipulado pelos sacerdotes, que aproveitaram-se da sua ingenuidade. Quando ele percebe que os seus planos estavam indo por água abaixo, ele fica desesperado e tenta desfazer o acordo que havia feito com os sacerdotes. E quer devolver as moedas, né, que ele havia recebido. E diz para os sacerdotes: pequei contra sangue inocente. Prejudiquei quem é a expressão mais pura do amor e da bondade. E não consegui compreendê-lo. Mas os sacerdotes recusam aquelas moedas, num tom de ironia para com ele, dizendo: que nos importa? Agora já está tudo consumado. Judas então atira aquelas moedas no templo e sai. Então esses sacerdotes, eles foram cúmplices do primeiro momento e depois deixaram Judas sozinho para lidar com o peso da sua consciência. Eles acreditavam reter uma espécie de maldição sobre aquelas moedas por estarem manchadas por aquele sangue inocente. Por isso recusaram aquelas moedas, né? E utilizaram-as para comprar um terreno, um campo, que passou a ser chamado de Campo de Sangue. Por conta dessa referência do pequei contra sangue inocente. E se vocês quiserem dar uma olhadinha no capítulo 27 de Mateus, lá está bem explicadinho sobre isso, muito bom. Né? E Emmanuel traz para nós o versículo 8 desse capítulo, né? Esse capítulo 27. Por isso foi chamado aquele campo, até o dia de hoje, Campo de Sangue. E Emmanuel começa dizendo: desorientado, em vista das terríveis consequências de sua irreflexão, Judas procurou os sacerdotes e restituiu-lhes as 30 moedas, atirando-as a esmo no recinto do templo. Então Judas, motivado por interesse pessoal, orgulho e a pressa,
agiu de forma irrefletida, gerando então as consequências desastrosas ao entregar Jesus. Muitos de nós, quando agimos no impulso, motivados pela emoção, acabamos dizendo depois: por que eu fui fazer aquilo? Por que eu disse isso? Né? Então, isso é por causa dessa pressa, dessa precipitação, né? Que a gente também acaba agindo como Judas. Né? Aí, quando a razão desperta, vem o arrependimento. Né? E quando Judas percebeu o erro, quando a sua razão despertou, ele se arrependeu. Procurou os sacerdotes e devolveu as 30 moedas, atirando-as no templo. Ele poderia reconhecer o erro e reerguer-se para o trabalho de redenção, né? Mas, infelizmente, foi tomado pelo desespero e se suicidou, que foi a consequência do seu orgulho, da sua ambição e da sua precipitação. Então, não foi apenas as moedas, o dinheiro, que levou Judas a trair Jesus. Na verdade, ele tinha um plano que, em sua visão, beneficiaria Jesus, né? E a causa do Evangelho. As moedas representavam apenas um acordo. E prossegue Emmanuel. Os mentores do judaísmo concluíram então que o dinheiro constituía preço de sangue e, buscando desfazer-se rapidamente de sua posse, adquiriram um campo destinado ao sepulcro dos estrangeiros, denominado desde então campo de sangue. Então, os mentores do judaísmo concluíram que aquelas moedas constituíam preço de sangue, né? Ou seja, consideravam o dinheiro recebido por Judas como um dinheiro amaldiçoado, por ter sido obtido através da traição de um amigo. E quiseram dar um destino àquele dinheiro, mas o mais breve possível, né? Fazendo então uma espécie de caridade pública, né? Compraram aquele terreno, aquele campo, para onde seriam enterrados os estrangeiros que morressem lá em Jerusalém. Tentando, naturalmente, digamos assim, aliviar perante as suas consciências, né? Porque, no fundo, eles sabiam que estavam tão envolvidos com essas moedas quanto Judas. Por mais que tentassem, o peso daquelas moedas voltaria depois à sua consciência, lhes cobrando pela atitude que tiveram e envolvendo Cristo. E aí Emmanuel parte então para a explicação. Profunda a expressão simbólica dessa recordação. E com a sua luz, cabe-nos reconhecer que a maioria dos homens continua a irrefletida ação de Judas, permutando o Mestre e inconscientemente por esperanças injustas, por vantagens materiais, por privilégios passageiros. Então, essa atitude, ela é comparada à de muitas pessoas que ao longo dos séculos, né, vêm agindo assim, com interesses pessoais, né, materiais ou políticos. Numa entrevista entre Crônicas de Além Túmulo, no capítulo 5, o irmão X, com Humberto de Campos, encontram Judas naquelas regiões mesmo lá de Jerusalém, em determinado momento, e Judas disse para eles: sim, estou recapitulando os fatos, como se passaram, e agora, irmanado a Jesus,
que se acha no seu luminoso reino das alturas, que ainda não é deste mundo, sinto nessas estradas o sinal dos seus divinos passos. Eu o vejo ainda na cruz, entregando a Deus o seu destino. Sinto a clamorosa injustiça dos companheiros que o abandonaram inteiramente, e me recordo carinhosamente das mulheres que o ampararam no doloroso trânsito. Em todas as homenagens a ele prestadas, eu sou sempre a figura repugnante do traidor. Olho com compaixão os que me acusam. Será que podem atirar a primeira pedra? Porque para atirar a primeira pedra, a gente não poderia trocar Jesus por nada. E quantas vezes as pessoas não ficam com as ilusões ao invés do Evangelho, ao invés de seguir os ensinamentos de Jesus? Sobre o meu nome pesa uma maldição milenária. Pessoalmente, porém, já fui absolvido pela minha consciência no tribunal dos suplícios redentores. Então, Judas já se ajustou com a justiça perante a sua consciência. E os nossos ataques, as nossas malhações, não atingem mais. Pelo contrário, ele tem para conosco compaixão. E Judas prossegue dizendo assim: quanto ao divino mestre, infinita é a sua misericórdia, não só para comigo, porque se recebi 30 moedas vendendo aos seus algozes há muitos séculos, ele está sendo criminosamente vendido no mundo por uma série de padrões de ouro. Seja ouro mesmo, dinheiro, seja prazer, fama, né? Enfim, a gente segue ainda pecando contra o sangue inocente. Ou seja, não dando todo o valor à vida de Jesus, à estada de Jesus. Quando já conhecemos a sua mensagem e não a valorizamos, estamos fazendo como Judas, pecando contra o sangue inocente. E nisso, os primeiros prejudicados somos nós mesmos. Quantas vezes a gente não passa por cima dos princípios do Evangelho, por algum pouquinho dessa ilusão efêmera do mundo? Nós é que perdemos tempo, energia, oportunidades, ocasiões. Nós é que complicamos o processo de seguir Jesus. E voltando ao texto, Emmanuel diz: quando podem examinar a extensão dos enganos a que se acolheram, procuram desesperados os comparsas de suas ilusões, tentando devolver-lhes quanto lhes coube nos criminosos movimentos em que se comprometeram na luta humana. Então, a gente lá no mundo espiritual, num movimento desesperado, tentamos pedir àqueles que nos influenciaram, os obsessores, né, para que assumam a responsabilidade no nosso lugar, ou que repartam as consequências que são nossas e que precisamos colher, porque as semeamos. Então, nós vamos ter que lidar com a nossa parcela. Não podemos culpar os outros por nossas escolhas. Não podemos culpar os obsessores, né? Se erramos, é por nossa culpa. Nós damos brecha a eles. Porque se nos deixamos influenciar, é porque também temos culpa, também erramos. É claro que se
aqueles que se acumpliciaram conosco terão sua parcela a quitar, com a justiça divina também, né? Assim como os sacerdotes que ironizaram Judas tiveram que acertar com a justiça, porque Emmanuel diz lá no livro Consolador que a situação dos sacerdotes era muito pior do que a de Judas, porque Judas foi traído pela sua precipitação, pela sua ingenuidade, mas os sacerdotes o envolveram nesse trama. Estavam muito mais informados da lei divina e as suas intenções eram muito mais maléficas propriamente do que a de Judas. Porque ainda que pelos meios equivocados, Judas tinha intenção de ajudar Jesus. Então, cada um vai lidar com as consequências dos seus atos. E Emmanuel continua. Todavia, com esses frutos amargos, apenas consegue adquirir o campo de sangue das expiações dolorosas e ásperas para sepulcro dos cadáveres de seus pesadelos delituosos, estranhos ao ideal divino da perfeição em Jesus Cristo. Aqui, Emmanuel está dizendo que quando trocamos Cristo pelas facilidades do mundo, pelos prazeres efêmeros e ilusórios, nós adquirimos um campo de sangue, ou seja, uma experiência na carne, na matéria, muito dolorosa, experiências difíceis, né? Lutas intensas, expiações, porque já temos o conhecimento do Evangelho, né? E assim mesmo trocamos Jesus por ilusões. E aí a gente compra com isso o quê? O campo de sangue, de expiações ásperas. Ou seja, vamos voltar para o sangue, para a matéria, para a carne densa, para aí se purificar. Tem alguns estudiosos que dizem que Judas, no seu processo de redenção, foi se purificando até culminar na encarnação como Joana d'Arc. Nós também acreditamos, eu também acredito. Judas mesmo disse que foram várias as suas lutas depois da matéria, no processo de redenção. E como Judas, vamos ter que enfrentar e superar os nossos sepulcros internos, que são as mágoas do passado, a culpa, o remorso, até que a gente consiga ressurgir numa nova vida, despertar entre os mortos, como disse Paulo. Porque a mágoa, o remorso, a culpa, vão ser aqui muitas vezes cadáveres difíceis de lidar, por um tempo até que consigamos deixar de lado esses pontos mortos. Deixar os mortos enterrar seus mortos, como disse Jesus. Então, é assim que define um campo de sangue: voltar à experiência material, com lutas ásperas, lidando com esses sepulcros, com esses cadáveres que trazemos, que são as mágoas, os remorsos, companhias difíceis, né? Enfermidades e lutas dolorosas. E assim, à medida que dispomos a se renovar, desenvolvemos cada vez mais a espiritualidade, com reencarnações de maior teor, em que saem das reencarnações mais espiritualizados, né? E do que pôde entrar. Por isso Emmanuel conclui: irmão em humanidade, que ainda não pudesse sair do campo milenar das reencarnações, em luta por enterrar os pretéritos crimes que não se coadunam com a lei eterna, não troques o Cristo imperecível
por um punhado de cinzas misérrimas, porque do contrário continuarás circunscrito à região escura da carne sangrenta. Aqui Emmanuel enfatiza que enquanto nos apegamos a desejos terrenos, permanecemos presos ao ciclo das reencarnações, limitados por essa carne sangrenta, pelo mundo material, né? Ou seja, nós estamos ainda nesse campo de sangue lidando com os crimes do passado. Mas mesmo que tenhamos limitações na vida, se nos conectarmos com o divino, podemos superar essas limitações e viver uma vida mais plena e abundante, mesmo aqui na Terra. Aqueles que permanecem fiéis já não compram mais esse campo de sangue, já não mais trazem esses sepulcros, esses cadáveres, ou seja, as mágoas, os remorsos, né? Porque ele já começa a pulsar e a vibrar para muito além do corpo, né? Que um dia ele vai deixar e vai vibrando a vida na eternidade, na imortalidade, não trocando mais Jesus pelas cinzas misérrimas, pelo pó que ao pó retornará, não se deixando mais se enganar pelas coisas efêmeras do mundo. Por isso disse Eurípides, cada novo dia renasce à luz do novo dia. É preciso viver e servir, e ser mais do que pó. Então, vamos cultivar mais nessa sementeira com Cristo, porque amanhã estaremos comprando não um campo de sangue, mas um campo dadivoso, mesmo na experiência material, bênçãos de desenvolvimento do espírito. Embora ainda enfrentemos desafios e dores, que é natural da jornada terrena. E aqui então termino, agradecendo a todos pela atenção, desejando a todos um excelente domingo e uma semana abençoada com Jesus. E muito obrigada.